Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá para você que quer estudar sobre diálogo, então vamos estudar juntos e juntas. Eh, e gostaria de me apresentar. Eu sou Cida Medeiros, sou facilitadora de processos de construção de paz, sou jornalista, pós-graduada em transformação de conflitos e estudos de paz, com ênfase no equilíbrio emocional. Pós-graduada em teoria da comunicação e membro de alguns grupos que pesquisam e estudam essas temáticas ligadas aos estudos de paz. Gostaria, sim, de iniciar esta reflexão falando que o diálogo ele é fruto de pesquisas em diversas áreas, e que está relacionado com inúmeros saberes dentro desse grande guarda-chuva que é a cultura de paz. Então, nós podemos, ao estudar o diálogo, nos encaminhar para a comunicação não violenta, para o trabalho de conflito, para diversas frentes que levam para um local que é a cultura de paz. Nesta investigação, nós podemos, talvez, pensar em diálogo como reciprocidade, necessidade de ressonância, desconforto, raiva, comunicação, diálogo propriamente. Então, são várias as possibilidades que podem surgir nessa investigação. Eu também convido você a pausar o vídeo e observar a diferença entre discussão, debate, consulta e até advocacy, que é o ato de pedir ou argumentar fortemente em favor de uma determinada causa-ideia. Existem distinções entre essas nomenclaturas. Também convido você a refletir sobre quais são os elementos sociais de uma linguagem, porque diálogo tem tudo a ver com isso, com formas de se expressar, formas de pensar a realidade e de expor a forma como nós pensamos ou o que precisamos para as outras pessoas. Quais são essas dinâmicas de poder em uma comunicação? Como colocamos pessoas no mesmo lugar e elas espontaneamente se engajam e realizam contribuição mútua? Um diálogo ele pode ter um propósito, geração de consciência, talvez, construção de capacidade, construção de relacionamentos. Então, eu também te convido a parar o vídeo para observar um pouco essas possibilidades a que o diálogo se propõe. E nós estamos falando, segundo o professor Marcelo Pellizzoli, da Universidade Federal de Pernambuco, é uma forma de funcionar a partir do coração, a partir dos sentimentos, a partir da forma como nos emocionamos, como nos emocionamos em relação ao mundo. E ao longo do dia, ao longo da vida, nós nos deparamos com as mais diversas situações, e então nós podemos nos envolver com essas situações de diferentes formas, às vezes de uma forma explícita e às vezes de uma forma não tão explícita. E a partir desse emocionar, dessa relação que nós mantemos com o mundo e com nós mesmos, nós podemos talvez desejar nos expressar ou, às vezes, sentir e não conseguir expressar a mesma situação, por exemplo, como uma imagem que nós estamos vendo, eu trouxe simbolicamente para que nós possamos observar que pode ser que alguém olhe e sinta ternura,
pode ser que alguém olhe e perceba outras emoções, e é esse funcionar a partir do coração que eu quero trazer para a nossa reflexão. O criador da comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, tem uma frase muito interessante que nos traz bastante reflexão. Quando seu diálogo interno é centrado em uma linguagem de vida, você será capaz de focar sua atenção nas ações que você pode realizar para manifestar uma situação que atenda às suas necessidades, juntamente com as de outras pessoas. Então, esse trabalho, principalmente da comunicação não violenta, ele tem a ver com esta capacidade que nós podemos desenvolver de tornar a nossa vida mais maravilhosa e a das outras pessoas também. Afinal de contas, quando nós queremos nos colocar no mundo, existe um desejo de escuta, um desejo de sermos legitimadas e legitimados, existe aquele desejo de buscarmos uma forma autêntica e de que haja ressonância, de que a outra pessoa nos compreenda, tenha uma disponibilidade para escutar o que nós estamos falando. E agora eu queria trazer uma prática para que possamos exercitar um dos primeiros elementos da comunicação não violenta, que é a observação. Segundo a comunicação não violenta, observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana, segundo o Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta. E ele enfatiza que é muito importante treinar, separar observação de avaliação. Simplesmente apreciar, que as práticas de meditação exercitam bastante. Então, o convite é para você observar e depois descrever sem avaliar o que viu. Então, eu vou colocar um vídeo e nós vamos juntos e juntas apreciar sem buscar uma avaliação ou todas as vezes que nós tendermos a avaliar e julgar, observarmos isso também. Então, vamos exercitar esse momento em que nós seremos expostos alguns incentivos, vamos dizer assim, e alguns estímulos, e verificar como é que nós vamos reagir frente a eles.
esse trecho da ópera de Nabucco de Verdi foi encenado pelo coro do Metropolitan Opera House de Nova York, Va Pensiero, em 2002. E você encontra no YouTube em diversas versões. Com isso, eu te convido a pausar o vídeo e checar como é que você observou, o que você observou, o que você sentiu, o que aconteceu, e se você quiser rever para observar e até checar se você tendeu a avaliar, a julgar, como é que foi esse processo de entrar em contato com esse estímulo. Então, eu gostaria assim, de compartilhar só mais um trecho aqui dessa reflexão para nós continuarmos a pensar a respeito de quão fascinante é esse universo do diálogo. E nós estávamos falando sobre esse funcionar a partir do coração, né? Essa vontade de viver que nos leva a esse impulso de expressão, de se colocar no mundo, né? Então, dessa dimensão fundamental do funcionamento do self humano, né? Então, quando nós nos organizamos para nos conhecer e entender como é que nós podemos expressar esse nosso funcionamento, as coisas fluem de uma maneira mais interessante. E aí, quando se fala em coração, segundo o próprio professor Marcelo Pellizzoli, ele é esse lugar do centro, esse lugar de onde partem as emoções, né? Então, operar e funcionar a partir dessa compreensão, dessa aceitação e dor humana, né? Esse estar no mundo, esse se relacionar, esse vivenciar o momento, as incertezas, vivenciar as escolhas e as decisões que tomamos. E essa vontade de viver vem desse amor, vem desse lugar de querer, se perceber viva, se perceber vivo e querer continuar vivo. Então, a comunicação ela tem a ver com como viver com confiança nesses fundamentos, dessa base fundante do self e desse entrelaçamento da dor com a nossa dor, né, com a dor humana, né? Então, como nós estamos em mutação constante, né? Então esse retorno constante à voz, ao cuidado desse coração é um caminho de prática. E esse caminho de prática é o convite que esse encontro neste vídeo busca proporcionar, uma prática mais do que uma compreensão teórica. E também enfatizar que é tudo relacional. Eu me relacionando comigo, eu me relacionando com a outra pessoa, assim como nós estamos fazendo aqui, ainda que seja num formato virtual, né? Então, nós nos relacionamos na crença da contribuição mútua, na crença de que vai haver empatia, de que vai haver ressonância. E aí, então, o professor Marcelo Pellizzoli também coloca isso, que a essência da contribuição mútua é que ela é quase espontânea. Se nós olhamos as crianças, e existem muitos materiais disponíveis no YouTube sobre isso, é natural essa reciprocidade, essa contribuição mútua, essa propensão a apoiar a outra pessoa. E aí, então, falando um pouquinho mais, o propósito da comunicação não violenta é criar uma qualidade de conexão a partir da qual as pessoas natural e espontaneamente gostem de contribuir para o bem-estar umas das outras. Então, essa ideia de que a minha vida
eu quero que seja maravilhosa e busco tornar a vida da outra pessoa mais maravilhosa também. A comunicação não violenta, com ela, nós aprendemos a ouvir nossas necessidades mais profundas e as dos outros, por meio de sua ênfase em ouvir profundamente a nós mesmos e a nós mesmas e as outras pessoas. A CNV nos ajuda a descobrir a profundidade de nossa própria compaixão. Essa linguagem revela a consciência de que todos os seres humanos estão apenas tentando honrar os valores e necessidades universais a cada minuto, todos os dias. Se você entra no site do Centro de Estudos da Comunicação Não Violenta, criado pelo Marshall Rosenberg, você vai ver, ele está disponível em inglês e em espanhol, você vai ver um desenho, esse desenho, que é a alternância entre ouvir e falar, mas entre ouvir e falar sempre presentes sentimentos, necessidades, pedidos e observações. Por isso que eu coloquei esse exercício de observação no começo, que é como as coisas começam. Nós pousamos os olhos, pousamos os nossos sentidos naquele objeto, naquela pessoa, naquela situação que está diante de nós. E a partir daí, nos envolvemos com sentimentos e necessidades e buscamos, consciente ou inconscientemente, satisfazê-las, ou pelo menos expressar. Marshall também coloca que tudo que foi integrado à CNV é conhecido há séculos, não foi algo que ele propriamente tenha inventado, mas que ele pesquisou, então é uma continuidade de vários saberes que vieram sendo testados e descritos por vários pensadores e cientistas sobre consciência, linguagem, habilidades de comunicação e uso do poder, que nos permite manter uma perspectiva de empatia por nós mesmos e pelos outros, mesmo sob condições difíceis. E ele explica muito bem isso, né? Que certas condições difíceis são momentos em que estejamos tentando expressar e não encontramos os meios apropriados, os meios adequados para expressar aquilo que estamos sentindo. Através da CNV, podemos aprender a esclarecer o que estamos observando, quais emoções estamos sentindo, quais valores queremos viver e o que queremos pedir a nós mesmos e aos outros. Não precisaremos mais usar a linguagem da culpa, julgamento ou dominação, podemos experimentar o profundo prazer de contribuir para o bem-estar uns dos outros. A CNV cria um caminho para alívio, bem-estar e reconciliação em suas muitas aplicações, que vão desde relacionamentos íntimos, ambientes de trabalho, saúde e muitos outros, inclusive prisões, escolas, localidades, as mais diversas. A comunicação não violenta não contém nada de novo, como eu comentei, e ela é baseada em princípios históricos de não violência, e em que nós vemos como uma das figuras mais proeminentes, se não a mais proeminente, Gandhi. Marshall estudou muito profundamente a obra de Gandhi, e o nome, comunicação não violenta, vem inspirado nesse trabalho, né? E a não violência como o estado natural de compaixão, quando nenhuma violência está presente no coração. E aí a gente vê a importância da prática, porque é um moldar cotidiano, é uma autoobservação cotidiana, é uma observação da realidade, uma prática cotidiana de produção de empatia, de desenvolvimento da compaixão. E no próximo bloco, nós veremos mais detidamente a comunicação não violenta, a conexão entre as pessoas e a promoção da paz. Então, até já.